Agradeço a presença de todos aqueles que conseguiram hoje arrumar um tempinho para conversarmos sobre a questão dos conflitos, resolução de conflitos, uma das dores bastante comuns na vida das empresas. Então, agora eu queria cumprimentar a todos, não é? Assim que vão entrando, e essas lives, já para avisar a todos vocês, agradecendo a participação, essas lives, elas ocorrem todas as segundas-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília, porque tem algumas pessoas que assistem ou de Manaus, ou de Belém, ou de Curitiba, porque foram vários lugares onde eu trabalhei vários anos em consultoria nas diversas empresas. Então, agradeço a atenção. Então, as lives ocorrem todas as segundas-feiras, 20 horas, no Instagram. Eu também vou dizendo isso daqui porque vai ficar gravada. Quem não pôde assistir no horário normal, pode participar depois, porque eu também, além de ficar no Rio, aqui do Instagram, eu costumo passar para o meu canal no YouTube, onde tem várias trilhas diferenciadas, que cada um pode depois, de acordo com o seu interesse, assistir, participar, para ter insights na sua atividade profissional e melhoras que podem ocorrer. Há muitas dicas lá no canal do YouTube. Estamos tratando nessas lives, só para dar um pouquinho uma moldura, nessas lives eu estou agora destacando, são as duas, vamos falar de dores, obstáculos, dificuldades mais frequentes ou mais intensas que ocorrem na vida dos profissionais. E como eu atuo com o trabalho das mentorias, para mim está interessando o conhecimento, e aqui trago para vocês, na minha pesquisa, quais são as dores mais importantes, obstáculos que estão ocorrendo com mais frequência, e o que as pessoas sentem dificuldade de encaminhar um bom sistema, por exemplo, de resolução de conflitos, um bom sistema sobre essa grande dificuldade ou doença que é o medo de perder o trabalho, ou outra crise também que pode provocar em muitos profissionais essa crise da dificuldade da atualização em termos de conhecimentos. Então há muitos campos de abordagem e hoje falamos desse aspecto dos conflitos entre as dores mais frequentes na vida das empresas, que acabam levando à perda de produtividade, a ter um clima tóxico nas equipes ou nas organizações. Essa perda de produtividade leva também a uma perda muitíssimo grande de capacidade ou energias para criar, para inovar. Então, um grande problema que nós temos pela frente na gestão das organizações. Hoje nós vamos analisar um caso real que foi publicado por mim num livro da minha autoria. Desculpa fazer o marketing para a editora Intersaberes, lá de Curitiba, Responsabilidade Social e Competência Interpessoal. E ali eu faço um estudo de caso que eu estou trazendo aqui para nós considerarmos, que é muito interessante, que é denominado Pedro Wilhelm. O nome está aqui fictício, mas é um caso real, e nós vamos trazer aqui para a análise de um caso dentro desse aspecto do ambiente do trabalho, ambiente de uma sociedade profissional, e quais são as dificuldades mais correntes que estão encontrando os nossos profissionais. Como a live vai ficar gravada, tanto no Rio como eu vou passar para o YouTube, eu também costumo me apresentar, porque assim há pessoas que talvez estejam me vendo pela primeira vez. Eu sou Paulo Sertec, eu sou engenheiro mecânico, tenho um mestrado em tecnologia e desenvolvimento que fiz lá na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e depois fiz um doutorado em educação na Universidade Federal do Paraná, mas para essa questão de cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano. Então, o meu expertise aqui é mais a questão do desenvolvimento de pessoas no ambiente de trabalho, nas diversas profissões.
eu transito na área tanto de engenharia como na área de administração de empresas e já lidei com cursos de pós-graduação, doutorado e fiz o meu programa do IESE Business School nessa categoria dos programas para desenvolvimento de diretores que me serviu, já fiz faz uns 10, 15 anos atrás, mas me serviu de grande valia para poder atuar nesse campo que nós estamos agora de desenvolvimento de profissionais. Então, o que eu faço? Qual que é a minha proposta? Eu ajudo profissionais a identificarem quais são as suas forças, competências ou qualidades chaves, a pessoa perceber e descobrir essas qualidades chaves e também identificar através de algumas ferramentas, questionários, avaliações, e a gente descobre quais são essas incompetências ou dificuldades, ou falhas, ou insuficiências em que a pessoa tem e acaba prejudicando a consecução dos seus objetivos profissionais. Então, identificar forças e também debilidades, e por outro lado, nós fazemos o desenvolvimento das pessoas para adquirirem as competências necessárias para atingirem os seus objetivos profissionais, e eu sempre proponho nos programas de mentoria, em 3 meses você atingir um grau de prática de habilidades, competências, soft skills, para ter resultados objetivos na atividade profissional. Então, eu queria começar, queria e quero, não é? Nós vamos falar do caso Pedro Wilhelm e eu pretendo ler o texto para vocês se inteirarem a modo narrativo de uma situação real. Os nomes são fictícios, mas a situação é uma situação real acontecida. E nós vamos nos debruçar sobre essa questão e com isso nós podemos fazer a nossa análise. Eu vou dar a minha aula hoje a título de estudo de caso, como nós fazemos nos nossos programas, nos Masters de Administração de Empresas, não é? Então vamos lá. A questão de 5 anos constituiu-se a empresa Alphatec, com alguns sócios. O sócio majoritário é Antônio. Vocês vão gravando Antônio e vão aparecendo os personagens. São 4 personagens e uma quinta personagem lá no finalzinho, que é a gestora dos recursos humanos desse grupo. O sócio majoritário é Antônio e a seguir vem Pedro. E quase no mesmo nível de participação estão Celso e Rubens. Pedro é quem, de fato, começou a empresa há bastante tempo. No entanto, devido a dificuldades de percurso, teve que aderir-se a esta sociedade para conseguir recuperar-se no mercado. Então, houve dificuldades. Antônio é engenheiro de formação e tem 42 anos. Já falamos do Antônio e agora vai entrar em jogo o Pedro daqui a pouco. Antônio é engenheiro de formação e tem 42 anos de idade e manifesta um estilo de gestão mais voltada para os resultados do negócio. Eu destaco esse ponto, mais voltado para os resultados do negócio. Celso, 33 anos, Rubens, 37, são graduados em administração de empresas e possuem Master, MBA, em escolas de prestígio. Além de terem o domínio da língua inglesa, estão em total sintonia com o ambiente de mercado nacional e também internacional. Então, nós temos aqui o quadro desse Antônio. Pedro, que é o fundador, Wilhelm, o fundador do grupo Wilhelm Instalações Industriais. Começou com uma empresa muito pequena, quase do zero, e fez na vida sozinha. Não completou o ensino médio por dificuldades financeiras familiares.
sempre foi muito motivado e, de fato, a sua vontade de ser bem-sucedido nos negócios levou a que fosse bastante empreendedor. Com o passar dos anos, depois de um revés financeiro, desanimou-se e teve que buscar sócios para o seu empreendimento. E ficou claro, desde o início da nova sociedade, que a empresa não podia funcionar segundo os moldes antigos, pois, com a competição global, eram forçados a inovar. Entre eles, já vigorava a máxima: no mês passado, diziam eles, tínhamos que sair para matar 3 leões. E brincavam, e agora neste mês temos de matar 6 leões. E assim estavam eles nessa atividade. Celso, o outro personagem, mais novo, 33 anos, era bastante atirado e, juntamente com Rubens, viram a necessidade de encontrar um novo nicho de mercado. Após vários estudos e com a aprovação de todos os sócios, é bom destacar, de todos os sócios, começaram a desenvolver uma nova área no setor de tecnologia de informação e comunicação que estava bombando. E introduziram-se no mercado. O posicionamento no mercado não foi fácil, mas depois de 3 anos de trabalho duro, um verdadeiro parto, a coisa começou a deslanchar. Pedro, a partir de certa fase, Pedro vem a ser o fundador do grupo, Pedro Wilhelm. Começou a faltar. Algo estava acontecendo com o Pedro. Aos poucos ia sobrecarregando Rubens, que além do novo segmento de mercado, ocupava-se do antigo segmento que tinha ficado desde sempre com o Pedro, que era o fundador da empresa, do grupo. Chamava atenção o comportamento de Pedro, fundador, porque se tornou mais vulnerável e tinha medo de ficar pobre de novo. Esta situação se agravou na medida em que verificava a queda dos resultados financeiros da empresa-mãe. Ano após ano, encontrava-se também numa forte crise de sentido da vida gerada pelos problemas no seu casamento. Não encontrava mais motivação no trabalho, especialmente porque o negócio que tinha sido o filão, o grande filão inicial, estava em franca decadência. Achava a situação uma chatice que tinha que aguentar. Quando vinha a empresa, tinha que fazer alguma coisa, mandar alguma coisa, mudar algo, chamar a atenção de alguém. Fundamentalmente, era preciso que soubessem que ainda ele mandava alguma coisa. As pessoas em geral até que o compreendiam, pois já tinha seus 55 anos e já tinha batalhado bastante na vida. Alguns dias estava bem-humorado, outros, talvez a maior parte, sofria de alternâncias de tristeza, receio e irritação. Quando já todos se acostumaram com esse jeitão de ser o chefe, começou a haver outro tipo de crise. Os filhos, seus filhos, de Pedro, já estavam terminando a faculdade e um deles começou a trabalhar na empresa. Constatou que o seu pai não possuía boa fama, prestígio, e cobrou-lhe uma postura mais adequada, nada mais razoável, para se afirmar diante do filho e adquirir prestígio entre os colaboradores. Começou a ditar regras da sua cabeça. Então já aí há uma crise de governança. Mas ele, como nestes últimos anos esteve mais boêmio do que a par das mudanças de rumo dos negócios, acabou por gerar enormes conflitos. Percebeu com clareza, eu destaco essa frase porque ela caracteriza bem o que está acontecendo. Percebeu com clareza que tinha ficado para trás. Ficou para trás. A cada dia sentia inveja que o outro segmento estivesse em franco progresso. Num processo de alimentação de competição interna. Começou a desfazer o clima de comprometimento e confiança. Nos dias em que aparecia na empresa, causava uma queda do moral das pessoas. E para conseguir uma maior adesão dos seus subordinados, aqui está um outro problema,
começou a prometer mais benefícios do que podia dar. E, por fim, estabeleceu-se o confronto com os outros sócios. As coisas andavam assim até que Antônio decidiu conversar com Lindsay, a gerente de recursos humanos, que já havia alertado para a necessidade de alguma decisão, a fim de evitar maiores problemas para o grupo, ou com o grupo. Pedro tinha, esse é o fundador, perdido a confiança nos seus sócios. Após este contato com os recursos humanos, Antônio resolveu conversar com Celso Rubens, os parceiros mais jovens, para decidir o que fazer. Vejam, a primeira ideia que lhe passou pela cabeça foi a de fazer uma proposta de compra da parte de Pedro na empresa. Porém, também previa que seria um golpe muito duro, muitíssimo duro para o fundador do grupo, ainda que seja também um fundador que tem a caracterização de uma marca já por muitíssimos anos na praça. Antônio estava pensando em um plano de ação para esta questão e resolveu falar com um consultor, amigo seu, para se aconselhar a fim de definir possíveis alternativas. Então aqui já temos o quadro do nosso estudo e em todo estudo de caso existe um método e isso vale para a nossa tomada de decisão e serve para muitas áreas, na área familiar, na área empresarial, enfim, na área de questões de relacionamento interpessoal entre amigos. O estudo de caso exige destacar, no caso, quais são os fatos, e não só opiniões, ou coisas subjetivas, fatos que estão ocorrendo, destacar fatos. 2. Desses fatos, quais deles constituem problemas? Portanto, é preciso ver qual é o impacto que isso causa no conjunto, pessoas e a vida da empresa, nesse caso. Então, problema é tudo aquilo que gera resultados indesejados, insatisfatórios. Portanto, os conflitos estão dentro do campo desses problemas e esses conflitos podem ter maior ou menor impacto. E verificar, e aí está o ponto-chave do discernimento do bom analista de caso, é verificar qual que é a causa raiz. Onde é que está a causa principal disso? E no final, e está todo o estudo de caso, visa estabelecer um plano de ação. Vocês vejam que, no caso, o Antônio, que é o capitalista que entrou para salvar a empresa no momento inicial que ela estava em crise, como muito mais focado em resultados, é uma pessoa que faz a sua gestão por resultados e objetivos atingidos. As pessoas vêm em segundo plano e talvez por isso a sua preocupação principal era com relação aos resultados, então nada melhor do que comprar a parte da outra pessoa, mas porém, com a ajuda de um aconselhamento, pôde tomar decisão um pouco melhor. Vamos juntos aqui pensar um pouquinho em quais são os fatos que se realçam nesse caso. Primeiro, o fundador, Pedro, já estava faltando muito, sobrecarregava o outro, causava um problema de apreensão para o seu sócio. Tinha medo de ficar pobre. E aí, por detrás desse medo de ficar pobre, os resultados da empresa a empresa foi trabalhando cada vez com margens menores, ele foi sofrendo, mas é interessante que os sócios não se atentaram com cuidado em ver como resolver esse problema da empresa mãe. O que estava bombando, indo para frente, era o novo campo de ação de tecnologia de informação e comunicação. Isso estava bombando. Então nós temos aqui resultados caindo da empresa. Esse diagnóstico não estava muito claro. E uma outra causa que também tem importância, fato, é essa crise familiar do
Pedro Wilhelm, então nós vemos a interferência de uma problemática de caráter pessoal, familiar, na vida do trabalho, mas isso é bastante comum. Em certos níveis, bastante comum. No caso de Pedro, houve, como se fossem ondas que se somavam, não? Tanto essa depressão ou estresse familiar, que dava num processo de divórcio, e também junto com uma visualização de que tinha ficado para trás. Por quê? Porque aquele segmento já estava comoditizado, que já estava simplesmente com margens pequenas e causando grandes problemas. Então os lucros caindo, enfim, as margens caindo, o que era preciso era um estudo a fundo. Outro problema que também agrava esse conjunto de causa-raiz é a entrada do filho na empresa. Então nós temos aí aquilo que começa a gerar um conflito de egos, não é? De valoração de si próprio, de mostrar-se que ainda tinha presença ou autoridade. E aqui a coisa se perde, e nós vemos aqui um quinto problema que para mim, e também para as pessoas todas que vêm analisando esse case, vem uma crise também constante e habitual hoje em dia, que é a crise da dor, o obstáculo na aquisição de novos conhecimentos. Uma pessoa sabe fazer as coisas de um determinado modo, mas precisa aprender a fazer outras coisas, é preciso trabalhar com outro segmento, é preciso fazer uma transição de carreira, é preciso aumentar ou melhorar suas competências, fazer um curso de especialização, desenvolver alguma soft skills que leva a trabalhar melhor em equipe, ou saber estar confortável na resolução de conflitos, ter hábitos de resiliência no seu trabalho. E hoje nós vemos entre as soft skills mais procuradas no mercado são essa resiliência, a capacidade de trabalhar em equipe e resolver conflitos é conseguir sinergias a partir de times que às vezes têm uma competência técnica muitíssimo grande, porém, numa analfabetização de competências comportamentais muito grande. A pessoa não sabe o abecedário da inteligência emocional, da resiliência, do saber ter capacidade ou qualidade na tomada de decisão, por vezes se deixa levar por paixões repentes. Não é? Então todos nós temos aqui um quadro. Me parece, aí teríamos que, se tivéssemos numa sala assim, nós podíamos discutir e vendo segundo as diversas opiniões qual é a convergência. O que a gente costuma fazer nos estudos de caso, isso é o que eu aprendi no IESE, então também passo para vocês, a leitura dos casos tem que ser vivencial. Nós temos que conhecer de viso e de ouvido as situações, ter todos os dados o máximo possível para formular a nossa opinião sobre as diversas circunstâncias. É evidente que um caso por escrito não é suficiente, mas quem conheceu as pessoas, como no meu caso, então nós temos aqui uma certa facilidade de compreensão. Mas, então, penetrar no caso como mais um personagem. E isso gera, no aspecto cognitivo, uma participação vital, vivencial, que é o ciclo vivencial de aprendizado, que já foi desenvolvido por Kolbe muito tempo atrás, e que nós chamamos de ciclo vivencial, mas acontece no ciclo vivencial o conhecimento narrativo de profundidade e que a pessoa começa a perceber detalhes que não perceberia ficando à tona. É preciso mergulhar na situação concreta. Portanto, nós encontramos aqui um caso que tem o problema central, resultados financeiros, as margens caindo, problema, a crise do casamento, o conflito de egos dentro da empresa, e depois a falta de competências de gestão de pessoas dos envolvidos, porque estão muito mais focados em tecnologia. Eu me lembro uma empresa, eu aprendi isso, eu era consultor, e
e a pessoa do RH diz, olha, você sabe que a nossa empresa é uma empresa de engenheiros e, portanto, a cabeça dela funciona também com uma metodologia tecnológica, resultados no curto prazo, objetivação. E o aspecto, vamos dizer assim, relacional, ficava em detrimento, gestão por competências e companhia limitada. Bom, nós já vamos aqui 25 minutos do nosso estudo de caso. Vocês precisam ter paciência, porque o estudo de caso, ele exige um certo acompanhamento. O que a gente sabe e vê é que se a gente tem uma só possibilidade de tomada de decisão, se nós não temos repertório para estudo de caso, para análise de conflito, nós vamos ter aquele caso da pessoa que sabia a música de um samba de uma nota só. O Antônio diz, pô, vou comprar a parte dele, fazer uma proposta de compra. E o seu, independentemente de toda a convivência, do tempo que conviveram, de uma história pessoal, de uma história de uma marca, aquilo se reduz a um resultado financeiro. Eu sei que as pessoas podem opinar diferentemente, mas nós estamos dando esse enfoque da gestão através de pessoas para conseguir resultados, as duas coisas. Porém, nos interessa o como nós atingimos os resultados, não simplesmente atingir resultados, que isso seria fatal para uma gestão, tendo em conta as pessoas como indivíduos, com a dignidade do ser humano, com as qualidades que o potencial de riqueza está dentro das pessoas. Pode ser que em um determinado momento esteja obscurecido por alguma problemática que se pode trabalhar, e aí entra o que é o foco do nosso estudo de caso, é a resolução de conflitos, a abordagem prudencial dessa situação. Então, colocaria o seguinte quadro: sobrecarga dos sócios por causa da confusão passando com o Antônio, o Pedro, né? Pedro Wilhelm. Queda nos resultados da empresa, crise no casamento, o filho do Pedro checando e enfrentando o pai, e ele com o ego ferido. E decisões, aqui tem um destaque, que lá pelas tantas começou a tomar decisões da sua própria cabeça, não tendo o consenso dos outros. Portanto, dava todas as benesses para ganhar aqueles que estavam seus subordinados, mas indo contra as políticas da empresa. Olha, quando se vai contra as políticas da empresa, há um consenso e há umas razões maiores de salário, um planejamento, né, de programa de cargos e salários, um plano de cargos e salários, para também não ficar variando os humores, com os humores do chefe, não? Que haja mérito para o crescimento dentro da organização. Bom, no estudo de caso, a gente costuma primeiro debruçar-se por cada uma das pessoas. Quem é o Antônio? Quem é o Pedro? Quem é o Celso? Quem é o Rubens? Que pontos positivos tem? Que pontos negativos? Para saber analisar onde e de que maneira nós vamos trabalhar o conflito. Então, nós vemos aqui, rapidinho, Antônio, que é o capitalista, é um investidor, trabalha uma gestão por resultados, sabe se virar bem com resultados financeiros, e são pontos positivos para a vida empresarial. Portanto, mas o Antônio, ele tem aí algumas dificuldades. Por exemplo, não trabalha esse problema do Pedro Wilhelm, e a empresa como um todo está tendo o segmento mais antigo problemático. Então precisava se debruçar sobre isso. Então o cuidado das pessoas, a gestão de pessoas, ter a capacitação necessária para entender o problema e não protelar a coisa, porque aí sempre acontece isso, esse investidor maior que entra acaba não tendo muito tempo e as coisas foram
deteriorando com o tempo. Os mais novos são caras atirados, são caras focados em tecnologia, têm cursos mais voltados para resultados e atingimento de objetivos. Também tem lacunas relativas a essas competências comportamentais. São competentes, inovadores, focados em tecnologia, e o negativo, que precisam ter uma leitura mais empática. Bom, aqui no nosso estudo de caso, valeria a pena nos debruçarmos sobre uma seguinte questão. Qual que é a diferença entre divergência e confronto? Vamos cá entre nós pensar em como abordar isso. Se costuma dizer que o confronto se dá quando nós, em termos racionais, com objetividade, e em termos emocionais, estamos em desacordo, as partes em desacordo. Por exemplo, aqui nós estamos vendo a minha palma, a parte de dentro como côncava e a parte de fora como sendo convexa. Isso daqui é côncavo ou convexo? Depende da olhar. Se olhamos por aqui, olhamos por outro lado. Continua sendo a minha mão. Todos nós estamos enxergando a mão. No entanto, esse aspecto vai ser visível para um de uma determinada forma e para o outro de outra. Isso é preciso estabelecer uma empatia para conhecer qual é o ângulo que a outra pessoa está utilizando para o conhecimento da coisa, porque senão não há solução de conflito. E também, isso aí é procurar entrar no acordo objetivo. Mas vamos supor que há um desacordo objetivo, racional. Agora, existe um outro acordo ou desacordo que é emocional. Eu não vou com a cara de fulano, do jeito que me falou, do modo como está abordando essa coisa. Enfim, o tom, a coisa é de cima para baixo, foi despectivo, né? Enfim, então isso tudo afeta o relacionamento emocional, da inteligência emocional. Então, quando tem um desacordo objetivo, racional, e o desacordo emocional, nós temos o confronto. É preciso sair dessa circunstância para pelo menos haver divergência. E o que é divergência entre duas pessoas? A divergência se dá quando, mesmo que havendo um desacordo racional, isto é, ângulos, modos de ver na coisa, a pessoa está disposta, as pessoas estão dispostas, mas por que você pensa assim? Não há desacordo emocional. Então, se há um acordo emocional, as pessoas se dão bem, mas estão divergindo. A divergência é muito salutar. A divergência provoca, nos casos de conflito, a geração de alternativas igualmente compensatórias, igualmente viáveis para construir um futuro sustentável. Porque se uma pessoa negocia com a outra, mas foi muito boa a solução para uma, péssima para a outra, aquilo não é sustentável no tempo. Então nós temos que almejar uma resolução de conflito em que nós temos em conta alguns aspectos que nós vamos dar algumas dicas agora. Essa dica é importante para a solução de conflitos em todos os níveis. Em todos os níveis. E vem de um grande negociador, que é o Dudley Weeks, e que eu tenho utilizado com muita frequência. Foi um dos livros, não deve ter tradução em português, mas eu acho que vocês na internet, ou consultando lá o Bing, da Microsoft, o Pilot da Microsoft, procurem lá Dudley Weeks. Quem quiser saber mais, eu passo isso daí, vocês me perguntam. Quais são os pontos chaves para a resolução de conflitos? Eu sei que vai ser... Eu fiz numa das postagens do Instagram os 8 passos que dá para... intuitivamente, são bastante intuitivos, só que a gente tem que saber. Falhou no primeiro, dançou, porque é preciso começar por criar uma atmosfera emocional entre as partes para conseguir esse ambiente razoável
de se imaginar que existe uma possibilidade de solução do conflito. Criar, através de, pode ter intermediários, pode ter circunstâncias favoráveis. Eu depois já dou algumas dicas concretas que ocorreram no case, tá? Esperem um pouquinho, eu passo pelas 8 etapas. Quais são? Isso aqui é uma espécie, todo estudo de caso tem um lecture. A gente dá uma aulinha, né, sobre resolução de conflitos. Você traz uma metodologia, traz uma ciência, traz algo que vai dar luz para você enfrentar o caso. Então, criar uma atmosfera emocional, esclarecer percepções, aqui é uma coisa fundamental. Distinguir entre necessidades individuais e necessidades que são da empresa. Necessidades individuais. As pessoas querem satisfazer necessidades pessoais. E tem que satisfazer necessidades da empresa. Se não casa uma coisa da outra, algo está em rota de colisão. É preciso ver como solucionar isso. Então, preciso entender onde nasce o conflito. Por quê? Se há um conflito de necessidade individual com a necessidade-chave da empresa, entra em conflito, aqui precisa ter uma outra opção. Então, aí está o trabalho do entendimento, de igualar as cabeças de pessoas, sócios, em termos de percepção. Agora, a coisa que mais confunde e atrapalha nisso, de esclarecimento de percepções, e é fonte de conflito direto entre casais, sócios e tal, é confundir necessidades com desejos e expectativas, uma confusão da desolação. Então, não há jeito de solução do conflito enquanto não se esclarecer. O que é necessidade individual? Faz individualmente isso, faz uma lista antes de conversar. A outra parte, o que são necessidades individuais? É que a pessoa quer satisfazer o seu nível econômico, financeiro, quer satisfazer o seu emocional, quer satisfazer o seu grau de status. Aí precisa ver, bom, o que é viável dentro dessa empresa? Então, quais são as necessidades da empresa? Se nós fôssemos ver o balanço, o fluxo de caixa e também a conta de perdas e ganhos dessa empresa, as pessoas têm que falar assim, bom, é para vender? É para fechar? É para mudar de produto? Isso é elementar, né? É para liquidar esse negócio, porque cada vez isso é uma bola de neve. Então, é preciso tomar decisões, às vezes só tem cirurgia que é preciso fazer, não é remédio, às vezes é cirurgia. Então, e há conflitos de valores, não? Por exemplo, nós falamos, não, isso aqui é injusto, mas a outra pessoa não percebe que é injusto. Temos que esclarecer. Do jeito que está se fazendo, isso é injusto. Eu sou o fundador e tal, e aí aconteceu isso, isso e aquilo. Tudo tem uma narrativa. E é preciso esclarecer isso, se possível, as partes, antes de contratar um mediador ou ver alguma pessoa próxima que possa fazer esse trabalho. Outro ponto é atender aquilo que é fundamental de necessidades individuais e necessidades compartilhadas. Isso precisa se fazer. Quais são as necessidades individuais estritas? São essas. Quais são as necessidades compartilhadas que tem que satisfazer, que no fundo tem que se refletir no bem do conjunto, no bem sistêmico da organização, no bem do todo. O quarto ponto é acreditar de que existe um novo poder, o poder da colaboração. Porque se envereda eu contra você, ou eu contra ele, ou nós contra eles, isso não tem remédio. Mas é preciso esclarecer a cabeça, o modelo mental, de que sim, e nesse caso foi possível. É possível esclarecer que existem possibilidades de construção de pequenas etapas de decisão que sejam satisfatórias para ambas as partes e se pode construir algum futuro viável e sustentável. Essa é a ideia. Conflitos que sejam resolvidos
através de soluções por pequenas etapas e sustentáveis. Às vezes quer resolver tudo e de vez, como um jogo de futebol. E aí acontecem os desastres. Outro ponto, olhar para as soluções construindo o futuro. A gente que fica olhando pelo retrovisor. Quando tu está olhando mais para o retrovisor do que aconteceu, se você está focado olhar na parede, na dificuldade, na chaga, na doença ou na ferida. Toma distância do assunto e olha para frente, porque essa miopia pode cegar a possibilidade de outras soluções, mesmo com esse sócio, com essa situação, nessa atividade, se pode construir alternativas igualmente satisfatórias, tanto individualmente ou complementares. Gerar opções. Bom, construir esse futuro, né? Gerar opções e desenvolver etapas viáveis de ação. Às vezes a pessoa quer resolver tudo de vez, não dá, é preciso ir por etapas. E fazer sempre acordos mutuamente benéficos. Isso é o ideal para a resolução desses conflitos. Vamos ver como é que se equacionou esse case. Se conseguiu, através da Lindsay, da gestora de recursos humanos, um momento em que os sócios se descontraíram, fizeram um encontro, aproveitaram uma coisa natural, uma festividade, alguma coisa, geraram ali um clima de maior intimidade, desanuviar um pouquinho aquela chaga, aquela dor, e esse clima essencial gerou pelo menos tirou aquela tendência do eu contra você. Eu tenho que vencer para poder ter o melhor, ter uma solução, eu preciso que a minha solução seja a melhor. Não, então se criou o clima. Esse passo é o passo fundamental, o bom ambiente e o melhor que possa para o diálogo, preparar esse clima do diálogo. Conseguido isso, esse primeiro passo, o passo mais difícil é o esclarecimento de percepções mentais. O que é necessidade individual? Então se faz por separado e com um pouco de jeito, a pessoa ouve primeiro o que é necessidade individual, o que é a necessidade do conjunto. Depois a outra pessoa explica o seu modo de entender e procura ter escuta ativa para pergunta, mas por que você pensa assim? A empatia tem que estar aqui no jogo, de saber entender por que aquele olhar naquela perspectiva. Por que estás vendo côncavo? Ou por que convexo? E assim nós criamos também, e foi criando entre Antônio e Pedro, esse esclarecimento de expectativas, que não digo que tenha sido fácil, não é fácil, porém é caminho de solução sustentável. O terceiro ponto é como cada um deles, de cada protagonista aqui dessa história, como é que eles entendiam o conflito, onde estava a causa. E evidente que era preciso que o Pedro tirasse uns dias de férias e tivesse um aconselhamento psicológico nessa questão e desse um tempo. Não vamos decidir coisas num momento difícil. Então também conseguiram colocar uma solução nesse sentido. O poder positivo foi isso aqui eu acho bastante interessante. É um especialista no negócio, uma análise puramente financeira do negócio da empresa mãe, ver como é que estava a situação, é possível sanear, não vou entrar aqui no detalhamento da possibilidade de sanear, havia a possibilidade de saneamento, e, enfim, mas a empresa estava muito endividada e precisaria introduzindo com uma gestão da inovação, e era uma empresa boa que tinha marca e prestígio. Isso, marca tem valor.
E o Pedro Wilhelm, que da marca Wilhelm era o nome da empresa, tinha um prestígio na praça, representava clientes por detrás dele, então tem um impacto do fundador. Então, aí também entrou na tomada de decisão, o diagnóstico da empresa, a tomada de decisão para a recuperação dela. Depois, o olhar para o futuro, fazer um planejamento estratégico, quais são esses pequenos passos que se pode tomar, quais são as ações necessárias, mas procurando não ficar centrando no passado, onde doeu, onde está machucado. Procurando, sabendo que tem aquele machucado, mas vamos construir um futuro viável. E o futuro viável é o que vai dar chance de melhoria nessa relação. E depois, gerar opções. Essa daqui foi Pedro tendo uma atenção de aconselhamento para as questões pessoais, separação dos problemas familiares com relação à empresa, a análise dos negócios, que Pedro... Aí existe uma deterioração da capacidade de gestão do Pedro Wilhelm, que está estagnado, ficou para trás. Ou ele se capacita, ou ele se reinventa, ou ele tem uma nova função, ou ele fica no conselho diretivo da empresa e outras pessoas ficam como a solução que se dá nas empresas familiares. E assim, encontraram vários cursos de ação, conversaram com Pedro e foram pondo em ação. Não deu para pôr tudo de vez em prática, mas foram por etapas viáveis, etapas factíveis, passo a passo, para dando passos em cada um dos campos. Exemplo, o Pedro descansou 2 semanas, a partir dali já começou a ter um pouco mais de cuidado da sua saúde, já criou um novo clima, os sócios identificaram o problema, então procuraram definir quais são as etapas viáveis, e assim foram acordando, né? Fazendo acordos mutuamente benéficos. Esse é o passo último. Esses acordos mutuamente benéficos é aquela em que o ganha-ganha, que uma parte não explora o outro, não vence a base como se fosse um jogo de futebol, porque no jogo, pois muito bem, de pugilismo ou qualquer outra atividade, desde que tenha algumas regras de proteção da vida, de respeito, Então ali, para o jogo, para um esporte, tudo bem, mas aqui nós estamos falando de relações humanas que implicam pessoas, vida delas, e também que se pode tirar também partido muito grande dessas soluções sustentáveis. Eu acho bacana que vocês mantiveram constante até agora. Eu queria agradecer, deu 47 minutos. Como já nos alongamos muito, qualquer ponto assim que vocês quiserem discutir, pode colocar que eu vou respondendo, tá? Eu vou deixar essa live no Reel, né, naturalmente, e depois coloco também no YouTube. Então, meus caros, muito obrigado pela presença e até mais. Na segunda-feira que vem, eu já tenho uma outra, eu já vou passar para essa coisa das marcas empregadoras. Que elas, isso que o pessoal tem sonhos de empresas, para trabalhar nessa empresa, naquela, e aquela marca que valoriza o meu projeto profissional, enfim. Quais são essas qualidades, quais são essas competências, quais são esses desejos que estão à tona, né? E que de fato essas empresas, se são marcas famosas em termos de empregabilidade, elas desenvolvem esse ambiente, esse clima organizacional e esse desenvolvimento de pessoas. Então nós estamos aqui vendo, por um lado, quais são os conflitos principais. Nós já falamos, por exemplo, da falta de sentido no trabalho, já fiz uma live sobre isso, quem não assistiu está no Reels e está também no YouTube.
o sentido no trabalho. Isso é das dores maiores que tem. As pessoas com motivação puramente extrínseca, alguma coisa, quem não sabe essa nomenclatura, no YouTube eu deixei aí vários vídeos sobre motivações extrínsecas, intrínsecas e transcendentes. Então é preciso desenvolver, enriquecer a motivação de caráter intrínseco e transcendente. E a liderança, não se pode ter uma liderança simplesmente transacional, mas tem que ser uma liderança transformadora e também transcendente. Bom, então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato e vamos conversando. Na próxima segunda-feira, vamos já trabalhar algumas áreas de desenvolvimento que valorizam o meu passe, digamos assim. Isso é que se espera. Então, essas marcas boas para se trabalhar, isso se nós somos empreendedores, temos startups, já é outro negócio, mas também temos que saber que são essas competências que vão levar a que as nossas atividades, empresas ou iniciativas se consolidem, tá ok? Então, um grande abraço, né? Até mais e vamos conversando. Até mais.